Ora, muito bem, bom dia a todos. Espero que estejam de boa saúde com estes tempos tão conturbados nas nossas vidas, ao mesmo tempo desafiantes para nós nos reinventarmos, acho que é sempre muito importante. Dar-vos as boas-vindas a este evento do RICS. Depois de algum tempo, é bom voltar a estes eventos e apostar neste tipo de formações, é muito interessante, ainda mais em temas tão relevantes não só para o próprio RICS, mas também para o mundo imobiliário em geral e neste caso em Portugal, propriamente dito. Para quem não me conhece, eu sou José Covas, sou o chair do Advisory Group do RICS em Portugal, enfim, já com alguns anos de experiência dentro da área imobiliária. Comigo está o Guilherme Antunes Ferreira, que para além de ser o Head of Department Valuation and Asset Strategy da White Star em Portugal, com também quase 20 anos de experiência em imobiliário, nomeadamente na parte de avaliações e advisory, e também membro RICS, faz parte do board do RICS em Portugal e é o responsável do Valuation Group também. Portanto, o nosso propósito hoje aqui é falar sobre toda a parte de registro dos avaliadores, regulation do RICS, etc. Eu queria, antes de mais, dar-vos 2 ou 3 notas que são importantes. A primeira, vocês têm aí um chat e têm a hipótese de poder colocar questões. Eu vou estando atento a esse chat e essas questões e colocarei como moderador ao Guilherme as questões e o Guilherme depois logo fará o favor de nos ajudar nas respostas, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu gostaria de dar uma palavra um bocadinho mais global, neste caso aos membros do RICS em Portugal. Isto tem sido tempos conturbados para todos, em particular para o RICS. O RICS teve aqui algumas transformações, ou seja, todos nós tivemos que nos adaptar a esta realidade. Nem sempre essas adaptações são fáceis e trazem sempre alguns constrangimentos. E, portanto, melhores tempos virão, seguramente. Eu sei que alguns têm subido um bocadinho mais na pele algumas destas transformações. Portanto, dizer-vos que eu estou sempre disponível e o board para vos ajudar em alguma questão no vosso dia-a-dia profissional ou na relação com o RICS que possa surgir. Isso é algo muito importante. E depois dizer-vos que, mesmo não havendo muitas notícias da nossa parte, nós não temos estado parados, pelo contrário. Ou seja, nós estamos a preparar um conjunto enorme de iniciativas, estamos envolvidos na tradução do Red Book para português, da nova edição, estamos com o capítulo português do Red Book também prestes a sair, temos tido variedíssimas reuniões com os reguladores e com o mercado em geral, já tivemos reuniões com a CMVM, com o Banco de Portugal, com a Associação Portuguesa de Bancos, portanto estamos dentro do processo e portanto trazemos também um bocadinho esta nossa realidade e este nosso empenho e assim consigamos o mais próximo possível fazer um evento live para estarmos todos juntos, celebrar a vida, celebrar o nosso mercado e darmos aqui um bocadinho a viragem nesta fase um bocadinho mais conturbada da nossa vida. Pronto. Para que eu não ocupe o tempo todo que o Guilherme tem, porque eu falo imenso, quem já me conhece, eu vou então passar a palavra ao Guilherme, portanto, muito obrigado a todos e até já. Obrigado. Muito obrigado, José. Bom dia a todos. Agradeço a vossa participação neste webinar. Não preciso me apresentar, o José já o fez e portanto, iremos então começar. Aquilo que vos venho falar hoje, essencialmente, é mecanismos como conseguem ou como conseguirão reduzir o risco na atividade das avaliações sem vos comprometerem a vocês e sem comprometerem, obviamente, o propósito das avaliações e a intenção da contratação por parte dos vossos clientes. Ou seja, vou falar do registro de avaliadores por parte do RICS e como é que, na prática, isto pode e deve ser feito. Portanto, nada muito teórico relativamente a estas formas e como é que a implementação destas normas e do registro de avaliadores ajuda a reduzir o risco nas avaliações. Começando, se quiserem, pela base, aquilo que importa começar por esclarecer
Por que razão é que o RICS regula o mercado das avaliações e o porquê da sua importância. Como vocês devem calcular, o objetivo do RICS é manter um mercado seguro de avaliações para benefício de todos. Isto, na realidade, funciona como se o mercado das avaliações fosse um bem público e o RICS quer preservar esse bem público de todas as ameaças que enfrenta. Para o RICS conseguir fazer isto, o que é que o RICS precisa de fazer? Ele precisa de inspirar confiança no público e nos clientes. E como é que isto pode ser feito? Isto é feito através da certificação do RICS, fazendo com que os membros atuem de uma forma profissional e, obviamente, com dedicação, e que esse profissionalismo e dedicação seja percebida pelo próprio público. Outra das formas de o RICS, obviamente, conseguir manter o mercado equilibrado é, obviamente, proteger a reputação da profissão. Como qualquer mercado, o mercado das avaliações é baseado na confiança. E, portanto, esta parte de conseguir manter níveis de confiança elevados no mercado das avaliações é essencial até para que o próprio mercado possa subsistir enquanto mercado. Este ou qualquer outro. Relativamente à reputação dos profissionais, como vocês devem calcular, é importante para o RICS e é importante, obviamente, para todos os membros, que o RICS tenha a capacidade de detectar quais são os atores do mercado, obviamente membros RICS, que não estejam a cumprir minimamente com as expectativas do público ou com as normas que o RICS defende e, em último caso, atuar disciplinarmente. Sendo que é necessário que seja dito, por tudo aquilo que o RICS defende, independentemente do tipo de ação mais ou menos disciplinar, mais ou menos forçada, a atuação do RICS é sempre pautada por dois princípios. A sua atuação é sempre transparente e segue sempre critérios de justiça ou critérios justos. Por último, o RICS também, como ferramenta para manter a confiança no mercado e manter este mercado seguro, e provavelmente a sua ferramenta mais importante é apoiar as empresas e, obviamente, os avaliadores a corresponderem às expectativas do público. Isto, obviamente, é feito através de mecanismos de feedback positivo que ocorrem a seguir em inspeções e convites à melhoria contínua e a uma aproximação cada vez maior a todos os estándares prescritos no Red Book. Segundo ponto, para conseguirmos estabelecer aqui as bases desta apresentação, não sei se todos vocês sabem o que é o registro dos avaliadores, mas basicamente é um layer extra de segurança e de regulação, para além da regulação normal do próprio RICS, que garante controle de risco, que garante controle de risco e apresenta uma garantia extra de qualidade. Sempre, obviamente, em conformidade com o Red Book, não há outro documento dentro das avaliações e mais importante para as avaliações do que o próprio Red Book e, obviamente, a adoção de as melhores práticas procedimentais dentro das avaliações. Atualmente, em todo o mundo, já contamos com cerca de 17 mil avaliadores registados, dos quais são patrocinados por cerca de 3.500 empresas. Do ponto de vista espacial, se quiserem, em todo o mundo, é mandatório ser registado do ponto de vista como avaliador registado no RICS para fornecer serviços de avaliação em todas as áreas pintadas a vermelho que aqui vos mostro. São 214 países. Se virem bem, em termos de grandes áreas, estamos a falar
de todo o mundo, com exceção do Canadá, Estados Unidos, Índia e Japão. De resto, por exemplo, em toda a Europa, em toda a América do Sul, em todo o continente africano, estamos a falar de uma cobertura total e absolutamente mandatória para que qualquer membro RICS que forneça serviços de avaliação seja um avaliador registado no RICS. E quais são os benefícios do registro dos avaliadores? Para os membros RICS, dá uma vantagem competitiva face ao mercado, conseguem uma maior associação a uma marca internacional e associada, obviamente, à integridade e compliance com os melhores estándares internacionais e, portanto, atenua os riscos. Do ponto de vista do público, que também é um elemento que é bastante caro ao RICS, com esta camada extra de regulamentação, ou esta regulamentação mais apertada e um monitoring mais apertado, o RICS consegue, assim, proteger o público e o consumidor das avaliações. E depois, ainda relativamente aos restantes atores do mercado, esta parte do registro de avaliadores tem ganho um reconhecimento muito maior por parte de financiadores e investidores, pelos próprios bancos e até mesmo pelas próprias seguradoras. Assim, do ponto de vista mais macro e da progressão da nossa profissão, esta questão do registro dos avaliadores, como vocês devem calcular, em Portugal também é um tema caro, quer para o Governo e para os nossos reguladores, nomeadamente a CMVM e Banco de Portugal, porque isto dá-lhes a confiança necessária que nós, enquanto instituição, estamos a fazer o melhor para que os nossos membros atuem de acordo com as melhores práticas e com um monitoring mais apertado, especificamente sobre os avaliadores, e, assim, de um ponto, de uma maneira geral, a vantagem é para todos, obviamente, com avaliações mais consistentes, que respondam aos padrões internacionais, com verificações eficazes e, portanto, acaba por trazer um benefício geral para o mercado. E a vossa pergunta seguinte deveria ser, está bem, então como é que o RICS consegue impor ou pôr em prática esta camada extra de regulamentação? Basicamente, aquilo que é feito, genericamente, é as avaliações são revistas por parte do próprio RICS, que toma sempre, como não poderia deixar de ser, uma abordagem profissional e transparente, ou seja, antes de qualquer inspeção do próprio RICS, as pessoas sabem que vão ser inspecionadas e sabem o que é que vai ser inspecionado. Como não poderia deixar de ser, toda a informação relativa à inspeção, quem é inspecionado e porquê, é estritamente confidencial, mesmo estando eu no board em Portugal e responsável pelo board das avaliações, não me é comunicado quem são as empresas que são inspecionadas, nem o resultado destas inspeções. Ou seja, isto é tratado a um nível muito superior dentro do próprio RICS e, portanto, todas estas questões destas inspeções propriamente do RICS são absolutamente confidenciais, até para que possa haver uma abertura por parte dos avaliadores em mostrar todo o conteúdo das avaliações e todo o conteúdo do seu trabalho, sem que tenham medo que isso possa ter represálias imediatas no próprio mercado. Esta review, portanto, esta inspeção é focada em questões absolutamente chaves, e há aqui uma questão que é muito importante, que é todos nós, como avaliadores registados, anualmente temos que informar o RICS qual é o montante de avaliações que fazemos e que tipo de avaliações é que fazemos, e, portanto, esta decisão de quem é que deve ser inspecionado não é um critério aleatório, é um critério, se quiserem, baseado no risco.
ou seja, de acordo com o algoritmo que o próprio RICS tem, é decidido que determinadas empresas com determinadas localizações a fazer determinado tipo de avaliações devem ser sujeitos a review, enquanto outras não. Agora, a parte mais importante, e é aquilo que, se quiserem, do ponto de vista cultural, é um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados. Eu já fui inspecionado noutras andanças pelo RICS e ninguém gosta de ser inspecionado. Temos sempre aquela sensação de uma inspeção das finanças vai correr bem ou vai correr mal e agora vão descobrir qualquer coisa. A abordagem do RICS não é essa. Se o cumprimento for feito de boa fé e a adaptação, obviamente, às normas for feita de uma forma razoável, a abordagem que é feita a este tipo de review ou de inspeção é uma abordagem, se quiserem, positiva. Ou seja, e a experiência é bastante positiva. Aquilo que é feito é, os relatórios são genericamente revistos e depois, com outros momentos de avaliações que todos nós apresentamos na vida, quer com as pessoas com quem lidamos, ou, por exemplo, eu mesmo na White Star, quando avalio fornecedores, quando o avalio é suposto dar um feedback e esse feedback é sempre dado de uma forma positiva. Portanto, o que é que fazemos menos bem e o que é que estamos a cumprir menos bem? Quais são os riscos de não cumprirmos, de não estarmos a cumprir ou de estarmos a cumprir menos bem, portanto, ou com menos aderência às normas do que aquilo que seria expectável, e o que é que devemos fazer para aderirmos de uma forma mais completa às próprias normas. Portanto, não há propriamente relatórios demolidores, não há feedback negativo, não há... ninguém vai dizer que não sabe o que é que andam a fazer. Não, o feedback é exatamente ao contrário. A postura do RICS, na grande maioria dos casos, a não ser que haja incumprimentos flagrantes e muito grandes que ponham em causa a reputação da empresa, do próprio RICS e da profissão como um todo, é sempre traçar um caminho de progressão para fazer cumprir e aumentar a adesão às normas internacionais, em vez de uma obrigação a fazer cumprir. E como vocês devem calcular, ninguém gosta, ou o próprio RICS não gosta, eu também não gostaria, não é um objetivo da nossa, enquanto de qualquer instituição, estar a aplicar ações disciplinares a nenhum dos membros. Portanto, se quiserem, esta parte da revisão ou da inspeção de avaliações é um processo que não deixa, obviamente, de ser uma avaliação sobre o trabalho que é feito e a aderência desse trabalho às normas internacionais, mas é feito com abertura, transparência, profissionalismo. É adotada uma postura de feedback positivo e o objetivo último não é aplicar sanções disciplinares. Nem isso faria qualquer sentido. Como é que ou quais são os critérios que normalmente são avaliados nestas inspeções e como é que isto nos pode ajudar à avaliação de risco? A primeira parte com que nós temos que começar e que qualquer avaliador deve ter em mente é o que é que os clientes, utilizadores de avaliações querem ver numa avaliação. E esta até é uma parte, estando eu na White Star, portanto, um dos grandes consumidores de avaliações do nosso mercado, é o que é que nós, enquanto clientes, queremos ver nas avaliações. E são coisas muito simples. Queremos ter a certeza que o avaliador é competente e qualificado. Ou seja, este é o primeiro layer de confiança que tem que ser estabelecido quando se pega num relatório de avaliação. O segundo layer é que, como devem calcular, é que a opinião de valor que é dada, se quiser, de uma forma desprendida. E desprendida, eu estou a dizer, é que na ausência total de condicionamentos e na ausência total de conflitos de interesse. E esta questão dos conflitos de interesse é provavelmente uma das questões que nós, enquanto avaliadores, às vezes nos esquecemos e o impacto que alguns potenciais conflitos de interesses nos trazem quando nós fazemos a abordagem ao valor. Depois, obviamente, que aquilo que procuramos enquanto clientes são
uma linguagem clara, relatórios acessíveis e perceber todos os termos técnicos que lá estão, ou seja, um relatório, e estou a falar do ponto de vista do Whitestar, mas pensem, por exemplo, num investidor internacional, como aqueles que normalmente recorrem ao Whitestar, portanto tem um benchmark enorme dentro de toda a Europa, fazem aquisições por toda a Europa e aquilo que precisam não é um relatório que seja uma black box. Na realidade, eles estão à procura e muito focados no racional por trás da opinião de valor. E este racional não pode ser uma black box, não pode ser eu acho que o imóvel vale isto. Tem que ir muito mais para além disto. E por último, o cumprimento, obviamente, das normas internacionais e obviamente, das nacionais também, e o que leva à consistência. Ou seja, sobre o mesmo avaliador ou sobre a mesma empresa, um cliente de avaliações só tem confiança nas avaliações que recebe dele se todas as avaliações que recebe por parte deste prestador de serviços forem consistentes em termos de qualidade. E como é que nós, do ponto de vista de avaliadores, conseguimos cumprir e reduzir os riscos? Aqui nós temos a nossa ferramenta máxima, todos nós conhecemos, que é o Redbook. O Redbook é nada mais, nada menos que a melhor ferramenta de gestão de risco dentro das avaliações. Todos nós, quando fizemos o assessment dentro do RICS, ou pelo menos em Portugal, pelo menos quando eu me tornei membro RICS, entrávamos todos como sénior e, portanto, se nos lembrarmos do nosso assessment, o RICS não avaliava a nossa capacidade de fazer avaliações. Aquilo que é suposto acontecer é alguém já saber avaliações e ter um manual do ponto de vista de procedimentos, sabendo fazer avaliações, como é que consegue reduzir problemas futuros que possam advir dessas avaliações que realiza. Ou seja, o Redbook não ensina a fazer avaliações, o Redbook o que diz ou prescreve é um conjunto de procedimentos para que quem sabe fazer avaliações consiga adotar esses procedimentos e minimizar eventuais problemas futuros sobre as avaliações que desenvolve. Assim, num termo geral, e eu penso que todas as pessoas da audiência conhecem genericamente o Redbook, ou pelo menos já ouviram falar, o Redbook garante que o relatório é adequado ao fim que se destina. O facto de termos procedimentos standardizados introduz por si só, e estas normas serem internacionais, introduz por si só a confiança por parte da procura. E, obviamente, cada vez que nos afastamos das normas, isto pode prejudicar claramente, numa situação futura, a capacidade de defenderem a avaliação. E agora já estamos a entrar na parte da gestão de risco e a parte de como é que cumprimos com as normas internacionais. Aqui a questão de cumprir... Desculpa, eu se calhar fazia uma pergunta, só para não temos ainda aqui nenhuma questão sobre o tema em particular, mas há uma coisa que eu acho que está na mente de todos, que eu acho que é importante também desmistificar e gostava de ouvir também a tua opinião sobre isto, que é, tu pões o chapéu RICS, não passas a ser a pessoa mais fantástica deste mundo, absolutamente incorruptível e que passas a fazer tudo 300% bem, não é? Ou seja, como qualquer outra organização, mesmo sendo membro RICS, mesmo cumprindo as regras, existem riscos, existem desafios, etc. Como é que tu vês esta questão? Ou seja, e daí a importância, por exemplo, da monitorização, como é que tu vês esta questão de eu não ponho o chapéu e passo a partir daí a estar tranquilo sobre tudo o que faço na vida, pelo contrário, não é? Portanto, como é que tu vês isto? Muito antes, pelo contrário, José. Se nós pensarmos bem, uma pessoa, até mesmo para entrar para o RICS, tem que significar que mesmo antes de entrar para o RICS já tinha aderido aos seus procedimentos e aos procedimentos prescritos no Redbook e, portanto, não há uma espécie de fênix renascida antes
e depois do RICS. Portanto, aquilo que é expectável é que qualquer pessoa, antes de entrar para o RICS, essa questão da aderência às normas já esteja a ser feita e esteja absolutamente mecanizada no dia-a-dia de cada um de nós. Aliás, verdade seja dita, a dificuldade, muitas vezes, que encontramos na passagem ou na adesão para o próprio RICS é porque encontramos candidatos que não estão a aderir com muita profundidade ao próprio Redbook portanto, não tinham que o fazer porque ainda não são membros do RICS e a empresa não é regulada e depois, quando são confrontados com exemplos reais, essa adesão depois, na realidade, é feita de uma forma insuficiente. E, portanto, não há aqui uma questão de fênix renascida após RICS e antes de RICS e, portanto, isso não acontece. Do ponto da outra questão que colocaste, a importância da regulação. Se quiserem, isto é uma cultura que também é um bocadinho portuguesa, é um bocadinho corporativista, se quiserem, ou seja, aqui o papel da regulação é nós todos, enquanto membros RICS, temos que manter um standard de qualidade elevado e uma aderência a estas normas para garantir que a profissão e a própria marca RICS não saiam prejudicados. E o mecanismo para defender de eventuais incumprimentos ou eventuais afastamentos a estas normas e standards é através destas verificações ou estas fiscalizações que são feitas. E digo-vos, sinceramente, todos nós sabemos que temos no nosso dia-a-dia, enquanto avaliações, que a adesão às normas a 100%, sem margem para dúvidas e coisas do género, muitas vezes nós próprios, com 20 anos de experiência, temos algumas dúvidas como é que esta adesão pode ser feita. E, portanto, aqui, esta parte da fiscalização, como disse atrás, e um bocadinho voltando a justificar isto é feito sempre do ponto de vista de um feedback, do ponto de vista de feedback positivo. Ou seja, é tentar perceber se, perante as situações, estamos a aplicar as normas o tão próximo quanto possível do próprio Redbook. Respondi à tua questão, Zé. Não, perfeitamente. Eu achei que era o momento certo para... Porque isso é uma das coisas que eu ouço muito nos dias a dizer, já me aconteceu, por exemplo, eu no outro dia olhei para uma avaliação de um avaliador RICS e tinha problemas e a coisa não correu tão bem quanto isso. E, portanto, eu acho que é importante continuarmos sempre a apostar na qualidade, por isso é que é importante a monitorização. E, portanto, isto é a mesma coisa que o médico passa a fazer parte da ordem dos médicos, a partir daí passa a fazer tudo bem na vida. Portanto, ou seja, é desmistificar um bocadinho isto, é uma luta constante, é realmente, aumenta muito o nível e realmente os requisitos que nós temos, e por isso é que eu acho que este assunto era um momento certo para o colocar, porque efetivamente é algo que eu acho que se fala muito no mercado e que é preciso desmistificar também. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Sam. Continuando. Obviamente que a maneira de cumprirmos e reduzirmos os riscos é cumprirmos aquilo que é prescrito no próprio Redbook. Mas aqui há uma situação igual ao ditado que nós utilizamos em Portugal, ou muito próxima. Um bocadinho como a mulher de César. Não basta dizermos que fiz uma avaliação de acordo com o Redbook. É preciso mesmo demonstrar que aquela avaliação está feita de acordo com o Redbook e, portanto, a espinha dorsal deste mecanismo de compliance e de cumprimento do Redbook acaba por ser um registro da auditoria dos vossos processos de avaliação. Ou seja, cada processo de avaliação tem que ter um registro da auditoria para garantir que qualquer pessoa, uma inspeção, ou se tiverem um problema com uma avaliação, vocês conseguem recorrer a este registro da auditoria da própria avaliação e ter lá toda a documentação que vos permite defender e explicar o trabalho que está feito. E qual é o conteúdo que este registro da auditoria precisa de ter, assim, genericamente? Basicamente, evidências da participação prévia e da verificação de potenciais conflitos de interesse. Que os termos de contratação estão estabelecidos de acordo com o Redbook e, obviamente, estão assinados, aceitos pelo próprio cliente e alinhados depois com aquilo que vai ser o próprio relatório. Atenção aos pressupostos especiais que podem aparecer a meio de uma avaliação, que requerem a autorização do próprio cliente
e que, se utilizados no relatório, têm que estar também nos termos de contratação. Todas as inspeções, inquéritos, diligências e todas as informações que vocês recolheram, bem como a informação e as análises comparáveis que fizeram. Os cálculos de avaliação e a fundamentação dos próprios relatórios, dos próprios resultados e, por fim, o relatório final da avaliação, cujo conteúdo tem que cumprir, obviamente, com a VPS 3 do próprio Redbook. Passando agora a cada uma destes capítulos e tentar perceber um bocadinho o que é que cada um deles deve conter e quais são os riscos, o que é que acontece se estes requisitos não forem cumpridos, vamos começar com a questão dos conflitos de interesse e a necessidade de haver controlos robustos e formais dos conflitos de interesse. Convém não esquecer que nós, do ponto de vista do conflito de interesses, nós temos que fazer uma verificação de conflitos de interesse ao nível dos avaliadores que vão interagir que vão trabalhar na avaliação e a equipa que vai trabalhar na avaliação, da empresa, porque a empresa pode estar conflituada e o avaliador não estar, ou, por exemplo, no meu caso, aconteceu-me na transição de uma empresa para a outra, estar conflituado com determinados clientes ou ativos e a empresa não estar. E, portanto, tem que haver uma separação entre aquilo que é o conflito de interesses da empresa e o conflito de interesses do avaliador, que é responsável pela própria avaliação e, obviamente, todos os intervenientes nesse processo. E depois, o conflito de interesses, também não se esqueçam que é feito relativamente ao cliente, ao imóvel e, provavelmente, em alguns casos, poderá ser importante fazerem ao proprietário. E tudo isto, o resultado destas verificações, tem que estar absolutamente registados e tem que estar, e obviamente que o disclosure destes potenciais conflitos de interesse tem que ser feito. Reparem, por exemplo, o seguinte caso, que não é tão estranho quanto isto. Uma avaliação para herança. Vocês têm um cliente regular, vos pede avaliações por outros motivos, e agora tem uma herança em divisa e vos pede uma proposta para avaliar uma herança dele. Imaginem que nos termos de contratação, vocês não fazem o disclosure que ele é um cliente regular ou importante da vossa empresa. O que é que acham que vai acontecer quando as outras partes, se não concordarem com o vosso valor, perceberem que então esta parte interessada ou este herdeiro, afinal é um cliente regular vosso ou da vossa empresa? A vossa independência vai ser posta em causa. A qualidade do vosso relatório como um todo vai ser posta em causa. E este tipo de controlos e outro tipo de situações, imaginem, e este para mim é daqueles que, do ponto de vista prático, também introduz enviosamento nas avaliações, que é o envolvimento prévio com o ativo. Todos nós, como avaliadores, obviamente que já avaliámos às vezes o mesmo ativo para diversas vezes e às vezes, desde que feito da maneira correta, para diferentes atores no mercado. Esta é uma daquelas situações que, do ponto de vista prático, provavelmente poderá enviosar mais o resultado. E é uma daquelas situações em que convém nós, do ponto de vista profissional e pessoal, termos bem a certeza se devemos continuar ou aceitar uma instrução deste género. Porque imaginem, vocês fizeram uma avaliação não há muito tempo sobre um determinado imóvel com um determinado propósito. A vossa capacidade, ou a nossa própria capacidade, de criticar os pressupostos que estão por trás de uma avaliação está, obviamente, diminuída. E, obviamente, do ponto de vista comercial, e isto é puramente humano, a tendência de cobrarmos duas avaliações com o trabalho de uma é enorme. Isto introduz um risco suplementar à nossa capacidade de fazermos uma revisão crítica ao trabalho que foi desenvolvido previamente, porque ele foi feito por nós. E, portanto, este tipo de controlos e este tipo de controlos e que depois culminam em disclosures nos próprios termos de contratação têm que ser apertados e têm que ser apertados e tem que ser feito o disclosure nos próprios termos de contratação.
Do ponto de vista de empresas um bocadinho maiores, isto aplica-se muito, por exemplo, às empresas internacionais, em que não ofereçam só serviços de avaliação, portanto, têm serviços de agência, capital markets, convém realçar que esta parte dos conflitos de interesse, envolvimento prévio sobre os ativos, sobre o cliente e sobre os proprietários e, portanto, sobre todos os envolvidos ou que possam sair beneficiados ou prejudicados da própria avaliação, convém ter a perfeita noção que este check tem que ser feito ao nível dos serviços que a empresa presta. Ou seja, se eu trabalhar numa empresa que tem agência e o meu departamento de agência já se comprometeu com determinado nível de rendas e está a tentar arrendar o próprio imóvel, eu tenho que ter a certeza que estou em condições de independência para poder fazer esta avaliação. O mesmo se passa se tiver um departamento de capital markets que está a tentar ganhar ou está mesmo a tentar vender o próprio ativo e qual é a expectativa deles e do próprio cliente do ponto de vista de receitas. Se calhar não me encontro da melhor forma para fazer este tipo de avaliações. Atenção, que esta parte dos conflitos de interesse e também é outra parte que pode sair relativamente descurada, é quando um cliente assume uma relevância tal na nossa própria faturação, é preciso ter absoluta certeza que nós cumprimos critérios de independência e capacidade de dar uma opinião imparcial e não enviosada sobre a opinião de valor. Ou pelo menos, se isto acontecer, ou seja, se for um cliente regular, isso deve ser referido nos termos de contratação, principalmente se esse cliente, imaginem, for um proprietário. Porque, à semelhança de uma herança, se vocês estiverem a fazer uma avaliação para a aquisição e o proprietário for um cliente regular vosso, essa relação comercial deve também ser do conhecimento e deve ficar registada nos cheques que são feitos e deve ficar provavelmente feito o disclosure, na maior parte dos casos, que essa relação comercial existe. Do ponto de vista agora não dos conflitos de interesse, importantes ainda relativamente à PS2. Muito importante, e isto é uma grande distinção que eu noto enquanto consumidor de avaliações entre as avaliações efetuadas pelos membros ricos e pelos não membros ricos. A capacidade de não atuar na periferia das nossas competências. A pior coisa que podemos fazer do ponto de vista de descredibilização, da nossa própria descredibilização, é avaliar imóveis ou tipo de ativos pelos quais não estamos confiantes que estamos a fazer um bom trabalho. E isto acontece não com membros ricos, pelo menos tanto quanto é do meu conhecimento, mas acontece de uma forma generalizada no mercado, como todos nós sabemos. Avaliações de campos de golfe é típico serem um enigma. Avaliações, por exemplo, de centros comerciais, muitas vezes para bancos ou mesmo para fundos, há muitas dúvidas sobre os pressupostos e a forma como esses relatórios são feitos e, como todos nós sabemos, depois, mais à frente, esse tipo de avaliações acabam por trazer problemas acrescidos por quem as faz. E, portanto, é preciso ter aqui um cuidado muito grande para não atuar na periferia da nossa competência. Eu posso partilhar convosco, também aqui neste caso, uma situação que ocorreu comigo nas minhas diversas passagens, que tem a ver, por exemplo, pediram-me para avaliar um casino em operação. Eu nunca avaliei um casino. E pior, não sei avaliar um casino. E, portanto, a minha resposta relativamente a este pedido, o cliente estava muito necessitado desta avaliação, e, portanto, a minha solução para este pedido do cliente foi, bem, eu não sei avaliar um casino, nunca avaliei, portanto não sei, mas pode ser que na nossa rede internacional haja alguém que saiba avaliar casinos em Portugal. E, portanto, pedi a Londres e pedi aos Estados Unidos de saber se queriam prosseguir com a instrução fazendo esta avaliação de um casino em Portugal via Londres ou via Estados Unidos. E depois de 1 ou 2 dias de cross-checks, a conclusão que chegamos é que a legislação em Portugal relativamente a casinos é tão dispar, por exemplo, daquilo que se passa no Reino Unido ou que se passa nos Estados Unidos, que decidimos nem sequer avançar com isto. Que no limite, o máximo que poderíamos fornecer
era uma avaliação em uso alternativo, mas que não nos íamos comprometer com nenhum uso, nem nenhuma avaliação operacional de um próprio casino. Portanto, isto aqui é muito importante do ponto de vista da manutenção da nossa credibilidade e da vossa credibilidade e como forma de se defenderem. Aqui só do ponto de vista de um ponto muito claro, eu sei que muitos de vós, ou alguns de vós, podem, por exemplo, fazer avaliações para bancos, mas lembrem-se que, por exemplo, essas avaliações muitas vezes são postas em VDRs e que estão acessíveis aos vossos potenciais clientes. Portanto, fazer avaliações que vocês acham que vão ficar restritas, muitas das vezes, avaliações que à partida deviam ficar restritas, a minha experiência, então, como consumidor de avaliações, diz-me que elas, mais dia, menos dias, vão acabar em alguma VDR. E, portanto, vão ser vistas algumas pelos vossos próprios clientes de outras áreas e outras por alguns potenciais clientes que vão formar uma opinião sobre a vossa competência e qualidade do próprio trabalho quando veem esses relatórios, apesar desse relatório não ter sido pedido por eles não podem fazer reliance, mas o que é facto é que têm acesso a eles. Por último, e não menos importante, é um requisito, obviamente, do RICS a capacidade de demonstrar a qualificação para as tarefas que nos propomos cumprir. E, portanto, a atualização dos currículos e currículos suficientemente claros que demonstram a capacidade para cumprir esse tipo de tarefas é muitíssimo relevante. Relativamente à VPS 1 e relativamente aos termos de contratação, muito importante, e que os termos de contratação devem ser específicos para cada um dos imóveis. Eu sei que termos de contratação normalmente são feitos copy-paste, mas isto aumenta brutalmente o risco. Do ponto de vista dos termos de contratação, obviamente que todos os assuntos têm que estar enumerados VPS 1 com todos o que seja, com tudo aquilo que esteja prescrito pelo próprio Redbook. Aqui há uma parte que de vez em quando costuma falhar, que é qual é o propósito da avaliação. O propósito da avaliação tem que ser declarado, porque, como todos nós sabemos, o conteúdo do relatório de avaliação muda consoante o propósito da própria avaliação. Não é o valor que muda, mas o conteúdo muda. Portanto, fazer um relatório para aquisição não é a mesma coisa que fazer um relatório para garantia bancária, por exemplo, porque não há nenhum comentário sobre a qualidade do ativo para ser um colateral, que é um dos requisitos que é recomendado pelo próprio Redbook quando se faz avaliações para garantia bancária. E também muito importante, orientações claras sobre a extensão, limitações e utilização do próprio relatório. E isto remonta um bocadinho à minha conversa anterior. E também vou partilhar uma experiência convosco, que é quando saiu a famigerada lei 13 de 2015 da própria CMVM e os fundos tiveram que fazer sair novas minutas de contratos, um dos maiores problemas que tive que enfrentar foi que as minutas não eram aceitáveis do ponto de vista do próprio RICS. Ou seja, quais que os fundos poderiam utilizar os relatórios com qualquer outro propósito, nada era dito relativamente a reliance, nada era dito relativamente à extensão e limitações até das próprias diligências que eram feitas, e, portanto, tudo isto, mesmo neste caso dos fundos, tem que estar previsto. Ou, pelo menos, vocês têm que estar absolutamente conscientes dos riscos que correm quando permitem avaliações feitas num determinado propósito e que depois são utilizados para outro. Porque aí, notoriamente, um relatório efetuado, por exemplo, para a CMVM, não deve e não pode ser usado para fins de garantia hipotecária. O fundo não pode ir a um banco financiar-se com base no vosso relatório, porque o relatório não cumpre o conteúdo mínimo. E, portanto, o conteúdo o propósito da avaliação tem que estar muito bem definido e previamente acordado com o próprio cliente. Relativamente à reliance, a reliance é uma coisa que, pelo menos do ponto de vista das empresas pequenas, tendem a esquecer-se um bocadinho sobre isto. O que é esta coisa do reliance? Convém não, tem que estar nas nossas propostas quem é que se pode basear nos nossos relatórios para tomar decisões. Se isto for omisso,
Imaginem que vocês fazem uma avaliação para o fundo e o banco revê a avaliação e aceita o valor como bom. Alguma coisa corre mal e, apesar do banco não ser vosso cliente, vem-vos pedir responsabilidades porque baseou uma decisão de crédito com base num relatório que vocês fizeram para o fundo. Se mesmo que assim não seja, a CMVM, o próprio fundo, ou os participantes, podem acabar por vos colocar processo em cima. Esta questão da reliance e limitar o uso do relatório ao cliente, ao addressee ou a quem quer que seja, limita, obviamente, o número de entidades que vos pode vir a exigir responsabilidades sobre o relatório. E, normalmente, nessa altura, quando as minutas dos fundos que tiveram que ser refeitas, dos contratos, saíram de 2015, esta questão, por exemplo, dos contratos assinados com os fundos, eram absolutamente omissos relativamente ao propósito das avaliações que iam ser pedidas, relativamente à reliance, portanto, qualquer outro utilizador quase que podiam tomar decisões baseadas naquela avaliação, e isso é algo que incrementa de forma muito significativa o risco de qualquer avaliação. E, obviamente, outra das partes que estes contratos, pelo menos a primeira versão destas minutas tinha, eram as limitações, por exemplo, às inspeções. Parecia que o avaliador, cada vez que ia inspecionar um imóvel, tinha a obrigação de detectar tudo e fazer todas as diligências necessárias. Ora, isto não é aceitável. Do ponto de vista de se algo correr mal, do ponto de vista da vossa proteção, vocês têm que introduzir limitações às próprias diligências que vão fazer. Ninguém vai verificar, por exemplo, o nível freático de um terreno para desenvolvimento. E o nível freático elevado pode implicar custos muito significativos em caves. Ninguém vai verificar se o isolamento térmico do edifício de escritórios dos anos 80 é composto por amianto. Ninguém vai verificar, a não ser que haja dúvidas razoáveis, se a qualidade do solo de um determinado terreno para desenvolvimento, ou se está contaminado. E, portanto, todas as nossas inspeções, todo o trabalho que nós fazemos do ponto de vista de avaliações tem que ter limitações, e essas limitações têm que estar nos termos de contratação. Por fim, obviamente, os pressupostos gerais da própria avaliação, os pressupostos especiais, como sabem, têm que ser previamente acordados aqui nos termos de contratação antes de serem usados nas próprias avaliações. Chamar aqui a atenção que a falta de demonstração, se quiserem, do acordo por parte do cliente das condições de contratação, coloca-vos em risco. Se vocês tiverem um contrato assinado que vos obriga a fazer uma determinada coisa e entregam um relatório que não está coerente com os termos de contratação que assinaram, obviamente que isto vos traz problemas. Inspeções e registros. Esta é a parte, se quiserem, é mais fácil de cumprir, mas é uma parte também onde há uma tendência para, se quiserem, para facilitar. Obviamente que as inspeções e as investigações têm que ser adequadas ao propósito da avaliação, e do ponto de vista das inspeções e das investigações, há aqui um ponto muito importante, que é o avaliador tem que ser cético relativamente às informações que recebe e cético ao ponto de as conseguir verificar. Aqui, a questão importante para isto é que não basta receber um e-mail do cliente ou de quem quer que seja a dizer que determinada coisa vai acontecer. Não se esqueçam que, do ponto de vista do Redbook, nenhum pressuposto, seja ele pressuposto normal ou pressuposto especial, pode ser tomado se ele não for razoável. Ou seja, se tiverem um cliente que vos peça para fazerem uma avaliação no pressuposto que é possível construir 20 pisos em Lisboa, como o PDM não permite 20 pisos em lado nenhum, se o cliente não vos conseguir demonstrar que vai conseguir licenciar um edifício de 20 pisos em Lisboa, isto não é um pressuposto especial ou um pressuposto aceitável num relatório de avaliação. Todos os pressupostos assumidos têm que ser razoáveis. Mesmo o pressuposto especial tem que ser um pressuposto razoável. Não pode ser algo que seja impossível e inatingível.
por muito que um cliente queira ver uma simulação de valor com base nesse tipo de pressupostos. Não se esqueçam que a partir do momento em que entregam e assinam uma avaliação, apesar dos contratos, apesar de não ter reliance, como eu vos disse, lembrem-se que a maior parte das avaliações que são feitas em Portugal vai acabar numa VDR. E, portanto, vai acabar acessível a alguém e vocês deixam de ter a garantia que o relatório, por exemplo, é apresentado como um todo. Eu já vi relatórios onde é feito cuts, onde só são apresentados cálculos, onde os pressupostos especiais estão apagados, onde isto tudo está apagado. E, portanto, esta necessidade de que todos os pressupostos sejam pressupostos razoáveis, mesmo os especiais, é absolutamente essencial para que não tenham problemas, no mínimo, reputacionais com uma determinada avaliação. E lembrem-se também que, dependendo do propósito da avaliação, há determinados propósitos de relatório, como, por exemplo, para garantia hipotecária, que a atribuição de um valor de mercado com base em pressupostos especiais pode não ser aceitável como conclusão de valor. Do ponto de vista ainda das inspeções e das investigações, aqui uma pequena nota para a VPGA 8, que inclui uma lista de tópicos que influenciam o valor imobiliário de um determinado ativo e que vos pode ajudar a relembrarem-se a checklist daquilo que têm que fazer. Atenção que as inspeções e as notas de todas as investigações têm que refletir todo o tipo de avaliações, mesmo aquelas que vocês aceitam a fazer em desktop. Continuando, registros. Aqui do ponto de vista dos registros, o princípio é básico. É se não tiver feito o registro, não aconteceu. Posso partilhar convosco aqui uma importância de manter o registro relativamente às investigações. E foi uma coisa que por acaso não estava propriamente aware que pudesse acontecer, mas que me aconteceu. Que é, nós na White Star tínhamos uma avaliação de um terreno que já tinha 2 anos e qualquer coisa. Tínhamos a avaliação e a avaliação estava feita no pressuposto que era possível construir uma moradia. As avaliações da White Star, genericamente, são revistas de 2 em 2 anos. Quando fomos rever esta avaliação, feita nova análise urbanística, o terreno não tem capacidade construtiva. E, como vocês devem calcular, desde que o imóvel esteja dentro de casa, grandes variações de valor, que é este o caso, eu próprio, como Head of Department, tenho que os explicar aos auditores e tenho que explicar ao investidor. O que é que se passou aqui e o que é que a importância de manter estes registros me trouxe? Quando fui perceber de onde é que tinha vindo a diferença, percebi que isto decorria de uma alteração do PDM, até aqui tudo bem, mas apercebi-me que, a partir do momento em que um novo PDM está publicado, as cartas do anterior PDM deixam de estar disponíveis na internet. Portanto, se eu não tivesse guardado as cartas do qual tinha baseado a avaliação de 2 anos antes e a respectiva legenda, eu deixava de conseguir comprovar ao investidor e à auditoria interna que não tinha havido nenhum erro de avaliação ou nenhum erro de valorização e que isto decorre única e exclusivamente, se quiserem, da regulação urbanística do próprio solo. Isto revela muitíssimo a importância de todas estas notas e todas as informações que vocês tiveram acesso sejam guardadas e registadas do ponto de vista de registro da auditoria, até por uma defesa futura. Chamar-vos aqui a atenção que, do ponto de vista de registro, é muito importante que as inspeções tenham uma espécie de uma ficha de inspeções com notas legíveis que pode incluir ou não fotografias com notas do que é que são as patologias que encontraram ou os problemas que encontraram ou durante a própria inspeção. Como devem calcular, podem tirar uma centena de fotografias, mas não haver uma única nota sobre a inspeção que fizeram não é suficiente para cumprir as normas que estão prescritas
no próprio Redbook. Passando agora para o processo de avaliação, ainda na VPS 2, o processo de avaliação e a qualidade dos dados. Estando nós em Portugal e não havendo uma base de dados transacionável, a falta de informação e de comparáveis reais de mercado é um problema com o qual, e um mercado imobiliário opaco, é um problema com o qual todos nós temos que lidar todos os dias. E, portanto, este tipo de contexto, relativamente ao nível da informação e a própria qualidade de informação que nós tivemos a capacidade de recolher, tem que estar, o contexto desta recolha tem que ser claramente expressa no relatório. Há aqui, e portanto, esta ligação entre a prospecção e a informação que recolhemos e o próprio valor da avaliação tem que ser algo muito clara e tem que ser explicada no vosso fecheiro de notas de avaliação e tem que ser muito bem explicada nas avaliações. Eu aqui também gostaria de partilhar um bocadinho a vossa experiência, e foi uma experiência que adquiri nesta questão da aquisição de portfólios. Reparem, quem adquire este tipo de imóveis hoje está a comprar em Portugal, amanhã está a comprar em Espanha, a semana passada comprou na Grécia e provavelmente no próximo mês está a comprar na Irlanda. Portanto, no meu caso, estava a lidar com investidores com uma capacidade de benchmarking por toda a Europa e, portanto, com um nível de ativos a passarem pelas mãos anualmente muito superior ao meu. Obviamente que o que eles não têm é local knowledge, portanto, conhecimento local, mas têm uma capacidade de benchmarking por todos os processos que já tinham passado, que lhes confere uma grande sensibilidade ao valor e ao tipo de ativo que vão encontrando nas carteiras. E uma das coisas que aprendi e apercebi-me desde muito cedo é que uma das coisas que investidores muito evoluídos procuram num relatório de avaliação é o racional que está por trás. Basicamente, eles querem perceber como é que, com base nestas informações, eu chego àquelas conclusões. Técnicas de homogeneização, descontos arbitrários sobre valores pedidos, valores nulos porque com o comentário isto não se vende, e coisas do género, é algo que, pelo menos no mercado onde eu opero, e obviamente uma avaliação RICS também funciona desta maneira, é algo que não é aceitável. E, portanto, quando vocês, ou quando nós, avaliadores, nos confrontamos com este tipo de consumidores de avaliação, portanto, investidores com uma grande capacidade de benchmarking, é aqui que vocês vão conseguir medir de uma forma muito clara o cumprimento ou não desta norma. Ele não está preocupado, não quer saber de descontos sobre os valores pedidos. Ele quer perceber, por exemplo, para terem uma ideia, quais são os fundamentais de mercado do ativo que vocês estão a avaliar, quais são os fundamentais de mercado dos ativos que estão na vossa prospecção e como é que essa diferença de fundamentais de mercado entre uma coisa e outra vos faz chegar à avaliação que vocês estão a entregar, ou a opinião de valor que vocês têm daquele ativo. E isto tem que ser uma linha muito clara, muito evidente, muito transparente. É quase um raciocínio de silogismos e de lógica, em que se começa do ponto A e vai-se para o ponto B, ao ponto D, percorrendo um caminho que passa por B e por C. E isto é muito importante que esteja expresso, quer nas notas, quer no relatório de avaliação. Guilherme, desculpa, só uma nota, só para dizer que estamos em cima da hora, mas temos aqui ainda minutos para poderes concluir, tentar ser muito rico do ponto de vista de informação. Era só para te dar nota disso, está bem? Eu sei, mas como já estou a somar as duas partes, a parte das falhas com o conteúdo, a última parte da apresentação é só um sumário. Mas obrigado, José. DPS3, conteúdo do relatório. Obviamente que tem que estar de acordo com os termos de contratação. Todos os assuntos enumerados no próprio Redbook, obviamente, têm que estar.
Mais uma vez, o propósito da avaliação tem que ser claro e inequívoco pelas razões que já enumerei. Portanto, o conteúdo do relatório altera consoante o propósito da própria avaliação. As orientações claras relativamente ao tipo de inspeções que fizeram e pressupostos especiais, tudo, e o âmbito da avaliação. Queria só fazer aqui um comentário, eu sei que me estou a estender no tempo, relativamente a esta questão dos pressupostos, que há aqui uma tendência muito grande para fazer copy-paste de um conjunto de pressupostos gerais em todas as avaliações. E isto depois leva a erros e leva a coisas que não são, que vos desprotegem este copy-paste sem controlo relativamente, por exemplo, a pressupostos gerais da avaliação. Por exemplo, colocar como um pressuposto geral de uma avaliação que não foram verificados a existência de materiais cancerígenos numa construção e a avaliação é um armazém no norte de Portugal com uma cobertura que é claramente de amianto, se calhar é um pressuposto que não pode lá estar. Ou pressupomos que, e este caso passou-se comigo, pressupomos que o solo tem condições adequadas ou normais para o desenvolvimento e a informação que foi passada ao avaliador é que aquilo era uma ex-pedreira aterrada e cujo solo não foi compactado. Isto é mais uma vez um pressuposto que era típico de uma avaliação e que não foi corrigido. E há outros, por exemplo, com a contaminação de solos. Por exemplo, estar a fazer uma avaliação de um terreno na Quimipark ou dentro da própria Quimipark e ter o standard disclaimer no relatório de avaliação a dizer, tanto quanto é do nosso conhecimento, consideramos que o solo não se encontra contaminado e que não temos nenhuma evidência disto. Se estivermos a fazer uma avaliação dentro da Quimipark, só o facto de estarmos a fazer uma avaliação no antigo parque industrial do início do século XX é uma evidência suficiente que a sua ocupação histórica vai trazer problemas de contaminação de solos e que esse pressuposto não deve estar no relatório e que eventuais custos com descontaminações de solos devem ser chamados à atenção nos próprios relatórios da avaliação. Pressupostos especiais, mais uma vez, só uma chamada de atenção que têm que estar de acordo com os termos de contratação e previamente acordados com o cliente. E, por último, chamar claramente a atenção para incertezas materiais na data da avaliação específica. Tivemos esta questão da situação do Covid, onde as transações caíram a pique e, portanto, isto não deixa de ser absolutamente necessário. Do ponto de vista da VPS 4 e Professional Understanding, aqui, do ponto de vista português, 90% das avaliações são feitas, 99% são feitas com as bases de valor de mercado e, portanto, aqui a garantir que a base de valor é uma base de valor correta. Os pressupostos já expliquei há pouco e as premissas especiais também já vos expliquei há pouco. Uma ressalva que todos os pressupostos, que sejam eles especiais ou não, eles têm que ser razoáveis. Caso contrário, não podem ser assumidos. Outra das falhas mais comuns aqui nos relatórios costuma ser a não explicação das abordagens ou dos métodos utilizados ou a escolha de um método de avaliação incorreto na própria avaliação. Eu sei que nós aqui em Portugal estamos um bocadinho limitados porque a própria CMVM obriga a utilização de 2 métodos, mas também é dito no próprio regulamento da CMVM que o avaliador deve escolher aquele que melhor representa o valor de mercado do ativo. E, portanto, cumprindo a obrigação regulamentar de utilizar 2 métodos, que essa é uma obrigação regulamentar, a conclusão de valor pelo método correto apenas depende de vocês. E, portanto, aqui nem todos os métodos, como todos nós sabemos, não é o avaliador que escolhe o método, é o mercado e a abordagem de um participante tipo do mercado que tem que ditar a abordagem que nós vamos utilizar e, portanto, é preciso terem atenção que uma abordagem errada traduz em valores de mercado errado. Exemplos, há muitos neste caso. Avaliações de campo de golfe pelo método custo, avaliações de campo de golfe, casos que apanhei, avaliações de campos de golfe pelo método custo, avaliações de campo de golfe por capitalização direta de uma renda que efetivamente não estava a ser paga e esta verificação não foi feita.
comparação direta de terrenos sem a verificação das respectivas margens de promoção ou TIRs do próprio development. E, portanto, este tipo de questões são falhas comuns e todos nós percebemos que podem introduzir falhas na nossa avaliação e até próprio erros nas conclusões de valor. Por fim, lembrar-vos, VPGAs estão no final do Red Book, mesmo antes das IVS. Elas não são mandatórias, mas a expectativa do RICS e de qualquer pessoa que trabalhe no mercado é que, apesar das normas não serem mandatórias, e sendo nós especialistas em avaliações e temos normas que ainda aprofundam mais as necessidades e conteúdos do próprio relatório, é que elas sejam seguidas e, portanto, esta não obrigatoriedade de seguir as VPGAs não é tão leve quanto isto, ou seja, é expectável que qualquer membro RICS que faça avaliações, com o qual seja aplicada uma VPGA, a siga. E agora foi a parte que eu disse ao Zé que já tinha relativamente corrido e, portanto, isto é só um mini resumo quais são as falhas mais comuns de conformidade. Portanto, erros nos currículos, no caso da não realização, como vos disse, dos conflitos de interesse e um erro bastante grave que é quando nós temos membros que recorrem a não membros para produzir os relatórios ou as inspeções, não é feito um monitoring sobre o trabalho desenvolvido suficientemente profundo para garantir que as normas do Red Book são cumpridas. Dos termos de contratação, muitas vezes trabalhos em que os contratos não estão assinados, os termos não são específicos para o próprio imóvel, as entidades, e atenção que isto é uma diferença face à Tegova, a autoria do relatório de avaliação é de um avaliador e esse avaliador tem que estar nos termos de contratação. Quem é que vai ficar responsável pela avaliação? Muitas vezes ele não é identificado nos termos de contratação. O propósito da avaliação, e este já vos expliquei as consequências, que é não conseguirem cumprir o requisito de conteúdo de relatório, a extensão e as limitações do trabalho já definidas. Também já expliquei que nenhum avaliador vai fazer uma DD completa 100% a um imóvel e, portanto, tem que dizer claramente o que é que não vai fazer, qual é a informação que se vai basear e os pressupostos e pressupostos especiais declarados, que não estão declarados ou não estão suficientemente explicados. Inspeções, erros, notas dos imóveis elegíveis ou não estão estruturadas, portanto, é uma nota, uma espécie de guardanapo, ou não são feitas com a brevidade suficiente para satisfazer a VPS2. Do ponto de vista dos comparáveis, temos... Estou-me a ouvir? José? Sim, Guilherme. Está perfeito. Um corte na internet. Temos dados comparáveis sem origem ou sem data, nenhuma análise de comparáveis, não há cálculos, falta de ligação, portanto, este racional que vos falei entre os elementos comparáveis e o próprio valor, e a aplicação de descontos arbitrários não explicados. No próprio relatório das avaliações, mais uma vez, e reforço, a responsabilidade de um relatório de avaliação é de um membro individual, pode estar assinado por um avaliador registado que não preparou nem supervisionou a avaliação, volto-vos a falar do badging, propósito claro da avaliação não declarado e, portanto, isto levanta questões relativamente ao conteúdo da avaliação, a extensão do trabalho ficar indefinida, a natureza e as fontes de informação em que se baseia também não é declarada e pressupostos especiais que não estão claramente definidos e pronto, e depois a questão dos métodos de avaliação e estes erros que vos expliquei até nos próprios pressupostos, que são muito comuns, erros do cut and paste de relatórios anteriores. Aqui as bases de valor, o erro muitas vezes é uma definição antiga que não foi atualizada de acordo com as últimas atualizações do Red Book, convém ter isto. A parte dos pressupostos especiais já estava no slide anterior e haver aqui um mismatch entre o relatório e os termos de contratação. O mesmo se aplica aqui aos métodos de avaliação, portanto, a falta de clareza, a indicação das abordagens não são explicadas,
o método, a questão do método estar errado, e esta é uma parte que é muito cara ao RICS, ou seja, não se esqueçam que o pressuposto do RICS é que todos nós somos séniores o suficientes para completar uma avaliação sem erros e, portanto, aqui a utilização do método errado para determinar um valor de mercado é mesmo algo que não é de todo admissível. Lições a tirar. Criar sempre um registro de auditoria. A maior defesa para eventuais queixas ou problemas é cumprir o Red Book, e o cumprimento satisfaz a regra 4 das regras de condutas do RICS, que é os membros devem realizar o seu trabalho de uma forma profissional, competente, com cuidado e diligência, com respeito pelas normas técnicas que deles se esperam. E isto tudo, voltando ao início, não é nada mais, nada menos que um mecanismo de redução de risco para o avaliador, para o cliente e todas as partes interessadas. Não se esqueçam, por exemplo, no caso da CMVM, vocês têm participações de fundo, têm participantes nos próprios fundos e, obviamente, em última análise, da própria reputação do RICS. Deixo-vos aqui, no final da apresentação que será partilhada, links que vos possam ajudar e até alguns templates de fichas de inspeções que estão no website do próprio RICS, que podem consultar depois desta apresentação. E queria-vos agradecer a todos por este tempo. Peço desculpa por me ter estendido um pouco, mas tentei transformar esta apresentação o mais prático possível e partilhar convosco, até do ponto de vista de consumidor de avaliações, quais são os erros mais frequentes que encontro nas avaliações com que me deparo, quer as contrato, quer não contrato. Muito obrigado a todos. Bem, Guilherme, muito obrigado. Eu fui colocando algumas das questões foram colocadas, tinham muito a ver com coisas muito específicas do RICS, muito tema administrativo, a parte do Red Book, portanto eu não te fui interrompendo. Por exemplo, uma das perguntas que agora estão a ser colocadas é quando é que vamos ter a versão portuguesa do Red Book, ou seja, eu espero que seja muito breve, ela neste momento está em fase final de revisão. Portanto, eu diria que será... O capítulo português do Red Book, portanto, com normas específicas do próprio Red Book, está fechado. A tradução está fechada, foi revista e, portanto, estamos mesmo nos finalmente. É uma inovação daqui do próprio Red Book, aqui para Portugal. Ou seja, pegando um bocadinho naquilo que já tinha sido feito para a Lei 15 de 2003 da própria CMVM, o RICS também terá nesse próprio capítulo recomendações específicas para os restantes tipos de avaliações que acontecem em Portugal, nomeadamente as fiscais e as expropriações. Portanto, eu diria que as questões principais que foram colocadas estão focadas nestas questões. E, portanto, não havendo mais questões, eu vou, ou seja, alguma questão que tenham do ponto de vista, a Charlie foi deixando também aqui alguns dos e-mails, necessários para poderem perguntar questões sobre o RICS, sobre questões administrativas, onde é que podem encontrar a informação no site do RICS, e, portanto, estas questões podem ser todas encontradas aí, nos links que estão na apresentação também. E, portanto, alguma dúvida sobre as vias para se candidatarem, podem contactar diretamente o RICS, também podem contactar diretamente a mim ou qualquer um dos membros em Portugal. Portanto, estamos sempre disponíveis para ajudar, ou o staff do RICS. Portanto, estamos cá para isto e o objetivo é ajudar-vos e ver na vossa experiência profissional o que é que faz sentido. Só para dizer, em jeito de conclusão, qualquer profissão dentro do imobiliário pode levar a que sejamos membros, ou seja, o RICS tem esta riqueza, ou seja, qualquer profissão, desde a parte da construção, a parte técnica, a parte da consultoria, a parte comercial de vendas, a parte da gestão, todas as áreas do imobiliário podem ter uma via... Até advogados. Até advogados. Portanto, advogados, temos uma área legal específica para membros RICS e, portanto, todas as profissões que de alguma forma relacionam com o imobiliário
podem levar a serem membros RICS e, portanto, alguma questão estejam à vontade, ou diretamente comigo, ou com qualquer outro membro em Portugal, ou com o staff, e a Charlie colocou aí os e-mails nas respostas que podem no fundo, vos ajudar. Pronto, e para não nos alongarmos muito, eu não sei se há mais alguma questão, mas não havendo, Guilherme, agradecer imenso o teu tempo aqui neste esclarecimento, que foi muito, muito útil, efetivamente. Eu acho que é muito útil para o nosso mercado. E dar uma última palavra a todos, por favor, mantenham-se bem, que consigam ultrapassar realmente estes tempos difíceis da melhor forma possível, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. O nosso mercado português é muito pequeno, portanto, nós temos todos que nos ajudar uns aos outros, portanto, somos todos aqui para dar uma mão. Se houver alguma questão que seja possível, nós podemos ajudar. Contem connosco enquanto board do RICS, enquanto membros em Portugal. Portanto, alguma questão, algo que possa fazer sentido, esteja completamente à vontade, e desejar-vos um excelente dia e uma excelente semana. Obrigado. Muito obrigado a todos também. Obrigado.